Começou uma atividade física ou algum esporte, entrou na academia e já mandaram você tomar aqueles suplementos básicos? Whey, creatina, pré-treino, carboidrato em pó, colágeno, ômega 3 e você nem sabe como tomar, o quanto deve tomar e se realmente deve tomar. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esses suplementos básicos, qual é a importância de cada um, o como você pode colocar na sua rotina e se realmente vale a pena você gastar o seu dinheiro com suplementação. Suplementos, o nome já diz, né? É para suplementar algo que a sua dieta, o seu plano alimentar, a sua alimentação não consegue atingir, por N motivos. A gente aqui vai falar um pouco sobre treinos, sobre você iniciar alguma atividade física, mas muitas suplementações vêm também para melhora do nosso organismo, ou está tendo alguma falta dele e por uma patologia ou por algo no seu organismo que não está sendo muito encaixado ali, ou então pode estar faltando pela sua alimentação. Tem alguns alimentos e suplementos que o nosso corpo precisa numa parte essencial, senão a gente não consegue metabolizar e também fazer com que alguns nutrientes se encaixem de uma forma melhor e também nos gere mais energia, mais cognição, mais força muscular, mais resistência e uma melhora no seu desempenho e também na sua saúde. Mas esses que eu quero falar e focar mais hoje é mais essa parte de atividade física e para você não tomar de qualquer forma, ficar já entrando numa academia e já ficar cheio daqueles pós, gastando dinheiro com isso e nem sabendo como tomar. O fulano fala e você faz, ou então o seu professor fala, ou aquele amigo seu que já tomou e deu certo para ele e você também toma. E cada um é cada um. Tem um organismo individualizado para essas funções. E quem disse que você realmente precisa dessa suplementação? Então, suplemento é o que o alimento não consegue atingir. Então, a gente precisa primeiro melhorar a nossa alimentação, entender tudo que a gente consome durante o nosso dia, se a gente consegue com comida de verdade atingir nossas quantidades de proteína, de carboidratos, de gorduras, de aminoácidos essenciais e sim, de algumas vitaminas e minerais no nosso organismo. E se com a alimentação a gente não consegue atingir, aí sim a gente suplementa por uma forma prática e de alcançar resultados e quantidades adequadas um pouco mais rápido, até por uma dosagem menor do suplemento, mas que contém toda aquela suplementação e quantidade de nutriente necessária. Então, uma forma prática e rápida para você consumir o necessário para o seu dia e para aquela atividade que você faz. Uma das primeiras coisas que eu vou orientar vocês é reveja o dia alimentar de vocês. Veja se vocês já se alimentam saudável, se principalmente as refeições como almoço, jantar, café da manhã, você tem o maior grupo alimentar de macronutrientes como carboidrato, proteína e gordura. Então, você faz um prato no seu almoço e no seu jantar de salada, de folhas, legumes, carnes, frango, peixes e ovos, um arroz e feijão ou substitutos. No seu café da manhã, tem sempre uma proteína como os ovos, às vezes um pão, uma fruta, uma tapioca como carboidrato e também se você consegue adequar alguns lanches intermediários no seu dia a dia, como frutas, um iogurte, oleaginosas. Se você já tem essa rotina alimentar mais equilibrada e mesmo assim está sentindo dificuldade, às vezes para um processo de ganhar musculatura ou para render melhor naquele esporte ou naquela atividade física que você faz e talvez não consome alimentos em quantidades adequadas, mesmo que saudável. Aí sim é a nossa hora de suplementar. Quais são os suplementos mais comuns para a gente iniciar esse processo de suplementação? Então, a gente tem a creatina, que nos gera mais força, resistência e hoje tem muitos estudos falando sobre parte também de cognição, mas a gente já vai falar sobre ela. Aí vem as proteínas. Whey, proteína do soro do leite. Para quem tem uma intolerância com a lactose ou com a proteína do leite,
a gente vai ter que vir para as proteínas vegetais, então proteína de arroz, proteína de ervilha, proteína de soja. Tem também o Body Protein, que é a proteína do colágeno, e como fonte animal também tem o Beef Protein, que vem a proteína da carne vermelha. Então esses são os tipos de proteína para a gente suplementar. Depois vem pré-treino, que são usados como estimulantes, a cafeína e alguns nutrientes como arginina, beta-alanina, para melhorar o seu rendimento no treino. Palatinose, dextrose e maltodestrina são os carboidratos em pó e também tem os géis de carboidratos que vocês usam em sachê para pré-treino, intratreino, então a gente vai falar sobre os carboidratos aqui também. E tem outros para nutrientes que pode também melhorar o nosso rendimento no esporte. Então, ômega 3, colágeno, BCAA, aminoácidos essenciais e algumas vitaminas, como vitamina D, vitamina B12, vitamina C. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso só no final. Quero focar em creatina, whey, pré-treino e carboidrato em pó. Vamos começar pela creatina, que é um dos meus suplementos prediletos. E a gente, não só para uma atividade física, mas hoje está sendo usado muito por qualquer indivíduo, até para indivíduos acamados, pessoas idosas, para não deixar a nossa massa muscular ir embora e também por ganho de força, tá? Então, nem sempre é só para treinar e ela traz benefícios muito maiores do que a gente imagina. Antigamente, a gente tinha a creatina como pode ser prejudicial aos rins. E aí veio estudos que só melhoraram e indicaram o uso dela. O quanto eu posso consumir durante o dia? Normalmente, de 3 a 5 gramas de creatina todos os dias. O que é mais importante é saber que você precisa tomar todos os dias. Não é para ser pré-treino, pós-treino ou no meio do treino, ou é para dormir. Não importa o horário que você vai escolher para tomar a creatina. E sim, vai escolher um horário que você nunca vai falhar, porque ela é um ciclo, fica lá no nosso sistema, dando todo esse nosso suporte para os músculos. Então escolha um horário do seu dia e não falhe. Até porque eu falo sempre isso para os meus pacientes. Tá falhando demais? Para com a creatina, refaz a sua rota e retoma. Porque também você pode estar gastando dinheiro à toa se você não completa esse ciclo que a creatina precisa. Creatina, ela já é produzida pelo nosso organismo, mas suplementando a gente consegue deixar os estoques melhores para o nosso músculo, para gerar essa resistência, essa força muscular e melhorar a nossa parte também cognitiva. Hoje está sendo também muito usada para as mulheres após os 35 anos, que também ajudam muito numa questão de produção. Por quê? Nós mulheres produzimos 80% a menos do que os homens. E se a gente às vezes está numa TPM, numa pré-menopausa, mais ainda que essa produção cai. Então a gente indica mais ainda para as mulheres do que propriamente para os homens que já têm a creatina ali. Mas sim, a gente também suplementa para os homens. Porque a creatina, ela é sempre muito bem-vinda se você ficar nessa média dela de 3 a 5 gramas. Antigamente, também usava muito saturar a creatina, que você fazia doses cavalares durante 5, 7, 10 dias para deixar o estoque maior no seu organismo e depois ele vai cair e deixar manter. Mas foi comprovado que a gente com 3 a 5 gramas consegue manter o estoque normalmente. Como eu havia falado, a creatina ela é produzida pelo nosso corpo, principalmente em fígado, pâncreas e rins, e dali ela é transportada para o nosso músculo. É a partir de 3 aminoácidos, glicina, metionina e também a arginina. E com isso a gente deixa esse estoque no nosso organismo muscular. É uma das causas que também falam que os nossos músculos com creatina incham. E muitas vezes confundem que a gente está inchada. Fiquem em paz. É só essa sensação muscular, tá? A creatina não incha ninguém. E também a gente tem algumas contraindicações quando tem pessoas que já têm problemas renais. Ao contrário do que muitos pensam, a creatina não causa problema renal. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ela quando você já tem alguma patologia.
E quais as creatinas no mercado que eu recomendo vocês comprarem? A creatina monoidratada. Existem alguns tipos, até algumas mais elitizadas, mas não com tantos estudos quanto a creatina monoidratada. Vocês têm que pegar marcas confiáveis, tá? E muitas vezes ter o selo da Creapure. É um selo que a indústria farmacêutica tem para que comprove que aquela creatina é pura. Muitos produtos acabam colocando até para baratear outros nutrientes junto com a creatina e você acha que está tomando somente creatina e não está. Então verifica isso no mercado. Essa nossa indústria está muito grande hoje em dia e principalmente na internet, então a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente compra os nossos suplementos. Às vezes vale a pena você comprar na farmácia que você está sempre comprando, alguém que você sabe que é confiável, que traz produtos bons, ou de marcas diretamente do site da marca que você já sabe que é confiável. E tem marcas que usam tanto a creatina sem o selo da Creapure e com o selo da Creapure, que vai ficar uma mais barata e outra mais cara. Se é uma marca confiável, você pode usar a creatina normal sem o selo, mas vocês vão ter que ver qual é a marca. Consultem profissionais para ver se tudo isso também faz sentido para você. Além de toda a suplementação que eu vou falar aqui, a gente fala de um início para você dar um start nessa vida suplementar, mas é muito bom que você procure um profissional, procure um nutricionista para suplementar de forma correta o seu dia a dia. E me conta se você já suplementou, se você suplementa, quais são os suplementos que hoje você usa e se faz sentido para você, se já te deu algum resultado. Agora a gente vai para a parte dos carboidratos, que é o que nos dá energia. Então assim, para quem treina, seja academia ou qualquer esporte, precisa de carboidrato para treinar. Então vamos falar isso porque muitas vezes você não consegue comer antes do treino, às vezes comer pós-treino, e é muito importante que gere energia para você treinar esse carboidrato e que também venha como fonte de reposição e recuperação muscular. Quais são os carboidratos mais usados e principalmente eu vou falar os que eu mais uso no consultório como prescrição. Palatinose é o meu queridinho porque a gente tem uma absorção mais lenta e gradual dele, então ele vai gerando mais energia durante um período para vocês. Dextrose, ele é um carboidrato de uma absorção mais rápida, e a maltodestrina, que eu brinco que é um pouco o carboidrato mais sujo que eu uso. Então, dependendo de uma hipertrofia mais avançada, algum esporte que requer muito esse carboidrato rápido, então jogadores de futebol, algum esporte de endurance, também de longa duração, a gente também pode usar uma maltodestrina, uma pessoa que tem um percentual de gordura mais baixo e não tem o problema com esse açúcar, também posso usar a maltodestrina tranquilamente. Mas ela tem uma forma mais rápida também de absorção, mas vai ficar entre a palatinose e a dextrose como gerar energia mais rápido ou não. E aí a gente vem com os carboidratos em gel, que é em sachê, que você consome, apesar que hoje tem sachês também de palatinose. Mas na maioria das vezes a gente consome os sachês que tem carboidratos mais rápidos, né? Que absorvem mais rápidos e liberam energia para você mais rápido. Então, quando você não consegue fazer alguma alimentação mais adequada, antes de prova, antes de treino, você pode fazer o gelzinho bem rapidinho e ele já libera essa energia para você. Usado também em esportes de longa duração, endurance, então ciclistas, corredores, nadadores e também jogadores de futebol no meio de algumas partidas. O que você não pode esquecer é que usem os carboidratos, não tenham medo quando se trata de atividade física. A maioria das pessoas querem treinar bem, às vezes até ganhar massa muscular e acaba tirando os carboidratos pelo medo de engordar. Mas se você tem uma dieta adequada e não consegue comer antes de treino ou às vezes repor pós-treino, você pode estar incluindo os carboidratos, lógico que de uma forma segura, e também deixar isso como intratreino, no meio de alguns percursos, se te falta aquela energia. Então, corredores, um exemplo,
A gente suplementa um gel, de repente, a cada 7 quilômetros ou a cada 30, 40 minutos de treino ou prova, para que a gente consiga manter uma constância e essa energia sendo gerada, não só para te dar uma resistência e um pico maior até de explosão, como para não deixar a sua massa muscular ser degradada. E aí você perde músculo ao invés de estar aumentando essa parte muscular em relação a treinos que sejam muito intensos e duradouros. A suplementação de carboidrato, ela pode substituir frutas, mel, às vezes um pão, uma tapioca, dependendo da refeição, do horário do seu treino, você pode substituir o arroz. Então, adaptar esse carboidrato mediante a sua rotina. Se você tá ali 1 hora de alguma refeição muito completa e que tem carboidrato, não tem por que suplementar. Seria mais quando você não tem refeições próximas a esse treino ou então para algum esporte específico, como eu falei. Os carboidratos, eles estão na forma de gel e de pó. Então vocês vão encontrar eles sozinhos, como palatinose, dextrose, maltodestrina, como vocês podem também encontrar alguns blends de vários carboidratos juntos. Eles são específicos para cada modalidade e para cada objetivo desse paciente. Então tem gente que vai ser legal a gente colocar palatinose, tem gente que vai ser a destrose, e aí vai sendo organizado junto com a sua rotina alimentar e o objetivo que você tem. Agora, bora falar de alguns queridinhos aí, que é o Whey Protein, tá? E não é só o Whey Protein, isso ganhou força com esse nome, mas é proteína. Seja uma proteína animal, como fonte do leite, que vem do soro do leite, que é o Whey Protein, como o Beef Protein, que vem da proteína da carne bovina, e aí a gente vem com as proteínas vegetais, de arroz, ervilha e soja, e também um blend das 3 ou de 2 delas, vai depender de algumas marcas de fabricantes que também vão gerando alguns produtos vegetais até por conta de gosto, tá? Então eles unem blends para que consigam melhorar o gosto hoje. As proteínas vegetais têm um gosto mais difícil do que o Whey Protein. O Whey Protein a gente tem diversos sabores e muito mais aceitáveis. Então, a proteína vegetal é mais para quem realmente tem uma intolerância ao leite ou à lactose e quem é vegano ou vegetariano. Aí a gente vem também com algumas suplementações que são aqueles iogurtes de whey, que tem uma fonte de proteína mais adequada, porém tem fontes muito grandes de carboidrato. Quando eu tô falando aqui de fontes de proteína, eu gosto que seja aquele em pó, tá? Então você vai comprar o Whey Protein, proteína vegetal, proteína da carne, e aí a gente vem também com a proteína do colágeno, que é o famoso Body Protein, que hoje está super em alta, porque não tem um gosto tão difícil como a proteína vegetal, né? Vem de uma parte muito boa, que é o colágeno, e também não tem essa questão de intolerância ou alergia em relação ao leite, e também pode servir para veganos e vegetarianos, que por isso também não pode consumir uma proteína da carne. Quando a gente vai falar então de Whey Protein, a gente tem diferentes tipos de whey no mercado. Então são 3. O whey concentrado, que é aquele whey mais custo-benefício, mas eles têm fontes de carboidrato muito maiores e uma quantidade de proteína razoável. Então a gente tem que estar sempre reparando nesse rótulo nutricional. O hidrolisado, ele é o whey intermediário entre o isolado e o concentrado. Então eu falo que para mim é o custo-benefício, é o que eu mais recomendo para a maioria dos meus pacientes, que tem uma quantidade de proteína adequada e um pouquinho maior, e uma quantidade de carboidrato e gordura menor. Então serve tanto para um ganho de massa quanto até para um processo de emagrecimento quando precisa suplementar proteína. E aí tem o Whey Protein isolado, que é bem menos carboidratos e maior fonte de proteína, só que com isso ele se torna mais caro, até pelos processos de filtragem que todos vão passando e por isso que vai se tornando concentrado, hidrolisado e isolado. Então é para quem realmente não pode carboidrato direito no seu dia, tá em algum plano alimentar específico para isso, aí a gente acaba tendo que ter o isolado. Senão vocês podem ficar na maioria das vezes no hidrolisado.
O whey protein concentrado, que tem mais carboidratos, também não tem problema para praticantes de atividades físicas de esporte de endurance, de longa duração, onde requer muita energia. Então vocês também podem estar usando ele sem problemas. O que eu estou falando aqui é para uma grande maioria, e aí vocês vão optar pelo hidrolisado. Quando a gente fala também de proteína, de construção de proteína para os nossos músculos, a gente também lembra de aminoácidos essenciais. Para quem aqui já escutou, o BCAA, que tem 3 desses aminoácidos, e todos os aminoácidos essenciais, que são 9 aminoácidos. Por que aminoácidos essenciais? É porque o nosso corpo não consegue produzir. Então, sim, a gente precisa suplementar. Porém, esses aminoácidos essenciais fazem muita diferença para a nossa construção de proteína para o organismo, principalmente para o nosso músculo, para evitar uma fadiga, melhorar uma resistência, uma melhora do ganho de massa muscular, parte imunológica e também parte cognitiva. Esses aminoácidos essenciais vocês podem comprar prontos, porque tem produtos já com eles, com alguns deles, com todos eles, ou você pode passar por um profissional e ele vai te prescrever o que você precisa, e você também pode manipular esses aminoácidos essenciais de acordo com a sua rotina e o seu objetivo. Então, eles vão fazer a diferença tanto no pré, intra e pós-treino. Tem gente que toma os aminoácidos essenciais para treinar porque melhora esse aporte e resistência. Tem gente que, dependendo de longa duração de treino, precisa colocar os aminoácidos essenciais no meio desse treino. E também pode ser feito após, para que a gente recupere o nosso músculo e também melhore a nossa imunidade. Saindo um pouco dos aminoácidos essenciais, a gente também vai entrar então no BCAA, que também é um dos suplementos usados hoje em dia para atividade física. Eu não sou hoje tão fã do BCAA, eu acabo usando mais os aminoácidos essenciais mesmo. Tem o ômega 3, que melhora muito a nossa parte também imunológica e toda a nossa recuperação muscular, e algumas vitaminas e minerais, além de pré-treino. Para quem gosta daquele pique, gosta de formigar quando está treinando, vocês podem estar usando o pré-treino, que é sempre a base de cafeína, e saber também se você é apto a usar. Muitas pessoas têm uma sensibilidade grande à cafeína e que também pode acelerar o coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as miligramas de cafeína que tem nesse pré-treino. Aí também pode ter uma arginina, às vezes tem um BCAA, uma beta-alanina. São coisas que melhoram o seu treino sim, sua força, sua resistência e o modo como você treina, mas também a gente tem que ter muitos cuidados para que a gente não tenha os efeitos colaterais dele. Então sempre também, nesse momento, principalmente do pré-treino, consulte um profissional para que prescreva de uma maneira mais correta. Vitamina D, vitamina B12 e vitamina C também são vitaminas que a gente precisa que estejam em níveis adequados no nosso organismo, porque a gente trata de disposição e imunidade e tudo isso também tem a ver com atividade física. Então são ótimos suplementos para que a gente tenha no nosso dia a dia. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei de todos os suplementos que eu indico, prescrevo e confio. Mas se você está iniciando academia, uma atividade física ou algum esporte específico, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado a iniciar esse processo e também tirar as suas dúvidas se realmente você precisa, quando você precisa, o quanto você precisa, mas que sempre vale a pena consultar um profissional. Então, se vocês gostarem desse vídeo, comenta aqui, compartilha com quem vocês sabem também que usa uma suplementação inadequada, tá gastando dinheiro à toa, e com quem também faz sentido aprender tudo isso. A gente tem aqui um vídeo sobre hipertrofia, ganho de massa muscular, que a gente também fala um pouquinho sobre tudo isso. Então, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, que a gente ainda vai ter muito conteúdo para vocês. E seja a sua melhor versão.